Voltando aqui com os vídeos de vendas, hoje resolvi falar enquanto estou caminhando aqui. Vamos lá. Tenho observado, às vezes eu recebo prints, né, de vocês e conversa com o cliente, e eu sei que às vezes é muito difícil a gente quebrar a objeção, né? O que é uma objeção? É quando o cliente fala: eu ainda estou pensando. Aí vem aquela resposta: claro, fica à vontade, pensa devagar. Gente, a gente não pode ser assim tão carinhoso. A gente, claro, tem que ser educado, respeitoso, mas a gente tem que quebrar a objeção. A gente tem que trabalhar essa objeção com o cliente. Se o cliente estiver certo que ele quer fechar, ele vai fechar ali na hora. Claro, a não ser que ele não tenha o dinheiro. Acontece muitas vezes a pessoa não ter o dinheiro. Mas muitas das vezes a pessoa vai buscar o dinheiro, vai dar um jeito para conseguir o dinheiro, para poder garantir o kit que ela quer, quando você trabalha bem essa objeção. E como é que a gente tem muitas opções aqui para trabalhar, tá? Isso a gente chama aí no marketing digital como gatilhos mentais ou coisas assim, né? E aqui a gente tem 2 gatilhos que são muito frequentes, muito usados, porque eles são reais. Não é só uma desculpa nossa, uma pressão para o cliente fechar. Não, a gente aqui tem 2 argumentos que são reais, que eles são de verdade. O primeiro argumento é que a gente só tem um único painel de cada e que nós atendemos em várias cidades do país. Ou seja, isso torna aquele painel que a tua cliente escolheu único. Então, eu tenho mensagens aqui já prontas que vocês podem mandar ou simplesmente explicar. Nós temos um único painel de cada. Nós atendemos em mais de 30 cidades do país. E seria muito frustrante você não garantir o kit que você quer com alguma antecedência. Digamos que a pessoa está te procurando hoje e a festa é daqui a 3 meses, 4 meses. A senhora está planejando tudo com tanto carinho. E se a senhora não garantir, eu não posso dizer. Acontece com muita frequência, minha mensagem até diz isso, porque de fato acontece. Acontece com muita frequência a pessoa voltar e querer aquele painel. Daqui a 2, 3 dias ele já não está disponível porque outra comercial já alugou. Isso não é um papo de vendedor, isso não é pressão, isso é realidade. Até porque quando a cliente voltar daqui a 3, 4 dias, ou 1 semana, ou 2 meses e quiser alugar e aquele painel eventualmente não estiver disponível, ela vai estar ciente do que você disse e ela vai falar: poxa, realmente. E essa pressão, essa sensação de que pode perder, que é real, ela faz com que a pessoa anime de pagar antes. Ou pelo menos que ela tenha o conhecimento que ela está podendo perder essa oportunidade, né? E mesmo se ela voltar um dia lá na frente e não tiver, você vai falar: poxa, mas eu te avisei aqui, né? E aí ela vai ter que procurar outra opção, ou procurar outra empresa e tal. Então, assim, a gente mesmo é uma mensagem educada, é uma mensagem respeitosa, uma mensagem empática, porque você está se preocupando com a outra pessoa, falando: poxa, você está vendo isso com tanta antecedência, imagina se você chegar lá na frente, quando você vier alugar, esse kit já não tiver mais disponível, porque alguma outra colega aqui das comerciais do planeta alugaram, né? Então isso não é um papo reto, real, né? Bom, uma outra coisa, né, muito relevante é a gente quando vai falar sobre como eu vou falar com o meu marido, né? E aí eu falo assim: sim, mas entendo, acho muito importante a senhora falar com a família e perguntar a opinião, claro, do seu marido. Mas os homens geralmente estão muito preocupados com preço. E aqui eu posso garantir que a gente tem o melhor custo-benefício do país. Então, sem dúvida, se for fazer um comparativo de preço e qualidade, a gente aqui, a senhora pode também avisar o seu marido para ficar descansado que ele está fechando a melhor relação custo-qualidade do país, né? Ai, Carol, que coisa estranha falar isso para o cliente. Não, você está colocando, porque assim, podem ter lugares mais baratos do que nós?
Pode, mas dificilmente tem a mesma qualidade, não tem a mesma variedade, não tem a quantidade que nós temos, quantidade de temas, a possibilidade de variedade de temas. Às vezes tem um painel da Mini, um painel do Stitch, 2 no máximo, né? Enfim, todo mundo que está aqui no planeta sabe que, sem dúvida, nós somos a empresa que tem mais material. Porque não existe ninguém tão louco quanto eu que sai comprando tanta coisa, né? A cada vez. Tipo Smurf e tipo Simpson. Que é exatamente por isso, pra gente ter tudo que todo mundo pedir, certo? Então, a gente bater na tecla que nós somos a empresa com o melhor custo-benefício de Portugal, e que somos uma empresa grande, isso não é... tô aqui me gabando pro cliente. Isso é segurança e isso também é garantir uma coisa que o cliente vai olhar para outros lados e vai falar assim, pô, realmente aquela mulher tem razão, né? Então, gente, a gente não é arrogante quando a gente também se posiciona, né? E quando a gente se coloca como uma excelente empresa que somos de fato, né? Bom, então a gente tem que ter esses pequenos argumentos da segurança, né? Dizendo que não, a gente aqui faz 30, 40 festas numa semana, por isso que a gente tem preços tão competitivos. E aqui a Carol e o Planeta Festa, a gente garante a festa do cliente, né? Porque ninguém aqui nunca ficou sem festa. Nós temos hoje, não sei se vocês já repararam, mas nós já batemos os 5.000 contratos cadastrados. Sendo que só eu fiquei aí muito mais que 6 meses sem fazer um contrato. E a Nathalie também, quando éramos só nós duas aqui, nossa, a gente não conseguia, era muita festa para 2 pessoas e a gente não conseguia dar conta. Então a gente com certeza tem mais de 6.000 contratos já feitos, né? Do tempo que eu não fiz, a Nathalie não fazia. Agora tem pouco tempo que a gente tem essa regra de todo mundo tem que fazer contrato, senão o kit, né, não sai daqui. Então, a verdade é que 6.000 contratos, 5 no papel, gente, em 4 anos, é muita coisa. É bater no peito mesmo, sabe? Não porque a empresa é minha, mas porque você está dentro, porque você está no time. É fazer parte do time que está orgulhoso de ter esse número e poder passar isso para o cliente. Porque o cliente que acabou de descobrir o Planeta Festa, muitas vezes ele nem sabe que a gente é uma empresa grande, ele nem sabe que a gente atende em várias cidades, ele nem sabe que a gente tem 5.000 contratos feitos. Então, falar isso para o cliente, no meio de uma conversa, né? Ter isso como uma resposta rápida ali, que ganhe confiança do cliente, quando ele diz que vai pensar e tudo, isso joga a teu lado. Então, evitar ao máximo esse tipo de resposta. Claro, querida, pensa com calma. Gente, isso não fecha nada. Uma coisa é, depois que você já usou esses argumentos, e que você já falou isso acima, em outros momentos, e a pessoa ainda assim diz que vai pensar e que ainda assim não vai fechar, você fala, claro, fica à vontade. Quando a senhora estiver pronta, a senhora retorna aqui pra gente, né? Então, gente, muito importante a gente ter esses argumentos na ponta da língua, né? Salvem eles como resposta rápida, para que a gente possa estar sempre jogando ele para o cliente, porque isso faz toda a diferença, né? A gente tem que dar uma pressionadinha, né? Quem assistir esse vídeo e quiser as respostas rápidas, me fala, Carol, me manda as respostas rápidas que você já tem. Nem sempre eu uso elas do jeitinho que elas estão. Às vezes eu corto um pedaço, eu personalizo, mas o texto grande, o raciocínio tá ali, tá feito, tá? Nada disso, gente, foi saindo da minha cabeça. Isso são muitos testes de atendimento aqui. E isso também, muitos cursos, muitas consultorias, muitas coisas que eu vou assistindo. Todo o meu foco aqui é venda. Então, eu sempre estou estudando, sempre estou vendo coisas para venda, né? E é muito importante a gente trabalhar essas objeções voltadas aqui para o nosso mercado, para o nosso serviço, como essas, né? Não adianta a gente ficar vendo vídeos genéricos, quebrar a objeção do cliente, ver textos genéricos. Então, eu tento trazer aqui
Ah, e tem mais uma objeção muito importante que eu não falei, que me veio aqui agora, que é a quantidade de estrutura que você tem. Por exemplo, se você só tem um kit, você ainda pode falar, você sempre pode falar para o teu cliente, sempre. Essa é a melhor dica que eu deixei pro final. Putz, tinha que ter sido a primeira. Teu melhor kit, só tem um kit, tem 2 kits. O teu argumento, tua frase é sempre a mesma para o cliente. Eu só tenho mais um kit disponível para essa data. Ele não sabe que você só tem um kit. Você só trabalha com um, você é novo, né? Mas você só tem mais um. Isso é escassez pura. É igual de chegar na loja e falar assim, ah, essa é a última peça. Nesse caso, você nem acredita, né? Porque geralmente a loja tem mais estoque. Mas no nosso caso, é real. Então, gente, se você... eu aqui, volta e meia, eu falo isso pro cliente. Às vezes a agenda tá vazia e eu falo assim, ah, em Benfica a gente ainda tem uma vaga para esse dia. Uma vaga só, se a senhora quiser garantir, né? Porque depois a gente já não consegue mais e tal. Não é por causa do painel também. O painel também é único, mas também em termos de número, de quantidade de cilindro, de painel, de estrutura que você tem aí disponível na tua sede, né? Então pensem que isso tudo é argumento e isso tudo pesa muito, porque a pessoa não quer perder. Ainda mais porque ela às vezes demorou te achar, já achou mais caro, já fez orçamento com o decorador, já recebeu o valor de 150, 180, 200, aí ela acha o kit de 69 e aí ela vai pensar, vai que ela perde. Então, usar sempre o argumento que o painel é único, que só temos um, atendemos mais de 30 cidades. O que está livre hoje pode não estar livre amanhã. Isso acontece com frequência, né? Usar o apelo emocional, que a senhora está programando isso com tanta antecedência, com tanto carinho. Não vai correr o risco de chegar lá na frente e o teu kit não está disponível. O apelo da escassez urgente, dizendo que você só tem aquele kit naquela cidade, é o último disponível, né? E o apelo também do custo-benefício, da nossa autoridade, né? O argumento está autoridade. Que nós somos uma empresa grande, que temos mais de 5 mil contratos elaborados, que somos a maior empresa não só de Portugal, mas da Europa no aluguel de kits, porque não existe outra, né? Enfim, então tudo isso a gente tem que ter muito claro para passar para o cliente. Porque tudo isso passa segurança, passa o alarmismo da pessoa querer fechar logo, né? E de nem querer procurar mais, entende? Fazemos contrato, se quiser fatura, fazemos fatura. Quando ela for comparar com outra Zé Mané por aí, pelo mercado, a gente sai na frente. Por N motivos. Inclusive pela segurança que a gente passa ao dizer que a gente atende o país todo, né? Então vamos falar, não fiquem com vergonha. Vergonha não vende, né? A gente tem que botar pra fora mesmo, usar todos os nossos argumentos e tentar fechar a venda no momento que a pessoa vem, porque venda é emoção. Principalmente quando se trata aqui de aniversário, de festa. Depois a pessoa já passou o time, ela já foi na Shein, ela já olhou uns berego-dego de 3 euros pendurados e já achou que aquilo é suficiente. E aí, muitas vezes, perdemos. Então é aproveitar aquele momento, primeiro momento, para o atendimento e usar muitos argumentos. Aos pouquinhos, a gente vai fazer uma lista gigante e mandar na cara do cliente. Não, no momento você joga uma coisa, no momento joga outra. No final, não deu certo? Tudo bem, você salva aquele contato, deixa ele ali como não lido, que é uma pessoa que você conversou bastante. Daqui uma semana, você vai lá e assunta de novo, né? 2 semanas, dá um tempinho e volta para conversar de novo com aquela pessoa. Tá bom? Acho que isso era um vídeo muito necessário. Quem quiser respostas rápidas, me pede que eu envie. Até o próximo.